Nada a ver, estou a dizer o regime da Frelimo que acha que o Sul é bastião deles para massacrar o Centro e Norte. Mas não é isso o que eu quero dizer. Quero dizer que a Renamo está cansada de levar porrada e sem responder. Já é o suficiente para todo mundo acreditar que o Jacama quer a paz. Por isso eu perguntei se há alguém que tenha lido a história de um livro qualquer que tenha havido um líder que dirigiu a guerra de 16 anos, que é um político de renome que aceita levar porrada sem que tenha respondido durante 20 anos. Que me digam que eu li um livro assim para dizer que não sou eu sozinho, Jacama, somos milhares. Porque eu quero declarar que sou único para ser um exemplo do mundo. Não um exemplo da África Austral, mas um exemplo inclusive da Europa, América e tudo. Porque eu sou ser humano. Eu nunca mandei atacar alguém. Fui chamado de traidor na Renamo. Presidente, vamos responder. Presidente, vamos responder. Nada. Temos que cumprir com o acordo. Sou o único que cumpri. Agora, estamos aqui moçambicanos, portugueses amigos, os outros, a solução é nossa. Mas de onde é que vem tudo isto? Vem a falta do cumprimento do acordo de Roma. O acordo de Roma dizia acabar com a guerra, acabar com os conflitos, acabamos. Mas dizia algumas coisas que deviam ser seguidas, deviam ser feitas, e não são feitas. A primeira coisa, o acordo de Roma promovia a democracia real em Moçambique. E não há, é uma fatochada. O acordo está escrito a realizações de eleições livres e transparentes em Moçambique. Nunca tivemos a transparência nas eleições. Tudo são enchimento. Há pessoas que sabem que têm prova disto. Só não podem escrever porque têm medo de ser assassinados. Nunca houve eleições transparentes aqui. É uma fantochada. Os europeus, esses sabem, o que acontece aqui nunca pode acontecer em Portugal, ao nível da União Europeia. Mas eles aqui dão congratulações. Isto é brincadeira. Afinal, nós, africanos, não somos. Temos nossos direitos. Podemos não termos bilhões, mas somos humanos. Eu já estava defendendo, somos humanos. Posso ser pobre, não ter nada. Mas o meu coração é forte em defender esse povo. Então não há democracia. A Frelimo, desde as primeiras eleições, ninguém pode me provar que houve já com credibilidade. É mentira. Os americanos sabem, os europeus sabem, só que não querem também chatear, porque eles também lhes interessa ver ditadores em África para poderem fazer negócios. Sabem essas coisas de relações internacionais. Ninguém pode me enganar. Olá, inscritos do canal Verdades da África. Hoje eu vim trazer uma análise de um dos últimos discursos de Dhlakama quando estava em Gorongosa, escondido na época em que esteve vivo, na época da instabilidade entre a Frelimo e a Renamo. Esse discurso de Dhlakama é uma chamada de atenção para Venancio Mondlane. Por isso que eu coloquei no título: esse vídeo deve chegar a Venancio Mondlane. Dhlakama deixou bem claro que os acordos que ele assinou dos acordos de paz em 1992 com o presidente, com o antigo estadista moçambicano Joaquim Chissano, apenas ele que cumpriu o que foi dito naquele momento. A Renamo foi praticamente traída pela Frelimo, segundo as palavras do próprio Dhlakama. Então isso é uma chamada de atenção para Venancio Mondlane no caso de se iniciarem negociações. Por que eu digo isso? Olha, a Renamo é um dos partidos, é o primeiro partido a ser formado na oposição de Moçambique e tinha um líder muito presente e com um discurso muito forte, um dos líderes mais fortes da África, eu acredito que é Afonso Dhlakama, e tinha um discurso muito mesmo inteligente, um discurso carregado de informação, carregado de influências, e era muito amado pelos moçambicanos. Tanto que hoje os moçambicanos se recordam de Dhlakama com arrependimento por não terem valorizado como valorizam Venancio Mondlane hoje. Venancio Mondlane, eu acredito que tenha uma maior popularidade em relação a Dhlakama. O que fez Dhlakama não ter uma popularidade tão grande aqui no lado sul, principalmente de Moçambique, é por conta da Guerra dos 16 anos e das narrativas que foram contadas ao longo dessa Guerra dos 16 anos, que eu já fiz um documentário sobre isso. A propósito, fiz um vídeo sobre o funeral de Afonso Dhlakama. Se puder ver aqui no canal, vá lá ver. Então, Dhlakama chama atenção num aspecto muito importante, que é aquilo que nós chamamos dos países de fora, América, Europa especificamente. Ele falou da América e da Europa, principalmente dos portugueses. Ele disse que os acordos de Roma não foram respeitados pelo lado da Frelimo e que Portugal sabe muito bem do que está a acontecer em Moçambique. Eles sabem que as eleições são fraudulentas, eles sabem que as eleições não são transparentes, como referiu
Afonso Dhlakama. Olhem, isto não são as minhas palavras, eu coloquei logo no início o depoimento de Afonso Dhlakama, para deixar bem claro que essas palavras não são minhas. Dhlakama morreu sentindo-se injustiçado e arrependido de certa forma. Uma coisa que também vamos falar é que Dhlakama quase foi conotado como traidor pelos seus, porque ele sempre preservava a paz, a vida dos moçambicanos. Ele, quando percebeu que a Frelimo não ia concretizar aquilo que são os acordos gerais de paz, ele percebeu que sofreu uma pressão por parte dos seus apoiantes, o seu conselho no partido Renamo, que insistia em atacar. E Dhlakama dizia, vamos aguardar, vamos aguardar. Quando ele percebeu que, na verdade, os acordos, aquilo que se discutiu durante os acordos de paz não foi respeitado, segundo as palavras de Dhlakama, ele ficou, de certa forma, decepcionado, mas não admirado, porque na teoria de Afonso Dhlakama, essa é uma estratégia dos países imperialistas para poder extorquir aquilo que são os recursos dos países africanos. Ele diz que, mantendo-se ditadores na África, os países de fora lucram mais e fazem com que os recursos da África sejam vendidos de forma mais barata. Uma teoria que eu sempre deixei bem clara aqui, que a maior parte dos governos, principalmente ditadores, permanecem no poder graças ao apoio de potências imperialistas de fora, que fazem com que esses presidentes sejam reféns deles. Por exemplo, a Europa faz com que o presidente seja seu refém e assim vai negociando os recursos de forma barata. Uma coisa que Dhlakama chamou a atenção e percebeu. Ele, na teoria ou na concepção de Dhlakama, as eleições eram simplesmente fantochada. As eleições não serviam simplesmente para nada. Era só algo que passava e não servia para nada exatamente. Nós percebemos muito bem que, é verdade, houve muita irregularidade ao longo do processo eleitoral em Moçambique, algo comprovado por imagens e também relatórios que mostram que há algumas discrepâncias nas percentagens, etc. Por que eu trago esse vídeo e digo que é para Venancio Mondlane? Venancio Mondlane provavelmente, cedo ou tarde, vai ter que sentar com o partido no poder, vai ter que sentar com o presidente da República para poder negociar alguma coisa. Nós sabemos muito bem, moçambicanos, que grande parte ou uma boa parte dos moçambicanos está ao lado de Venancio Mondlane. Então, Venancio Mondlane deve fazer de tudo para que esses acordos sejam respeitados. Por isso que VM7 até insiste que essa reunião entre ele e o presidente seja feita de forma online, ou seja transmitida para todos os moçambicanos. Isso de modo que todas as promessas ou propostas que forem feitas na reunião, todos os moçambicanos devem tomar conhecimento. Isso é extremamente importante para, no caso de alguma medida não ser cumprida, tudo estará registrado e os moçambicanos terão noção do que foi acordado entre ambas as partes. Nós vimos que se assinou um acordo entre os partidos e vocês perceberam que neste acordo não foi aberto ao público e sim a portas fechadas. Será uma discussão que interessa a nação. Era muito importante que os moçambicanos pudessem acompanhar esses acordos a serem assinados, ou pelo menos tivessem noção do que realmente se assinou. Uma das coisas que Dhlakama reclamou bastante é o não cumprimento dos acordos gerais de paz. Ele ficou muito frustrado mesmo e ele se sentiu usado de certa forma. Dá para perceber no discurso de Dhlakama. E infelizmente Dhlakama acabou falecendo já na mata, felizmente para ele, porque ele sempre disse que Gorongosa é sua terra e ele ama muito Gorongosa. Felizmente ele pereceu na sua terra, mas os seus ideais continuam aqui desse lado. Afonso Dhlakama deve ser um exemplo de um líder. É um exemplo de um líder que sempre optou pela paz, mas talvez pelas narrativas que nós tivemos ao longo da história e tantas outras coisas que nos são contadas, os traumas de guerra que os moçambicanos têm em relação à guerra dos 16 anos, porque nós estamos a falar de uma das guerras mais sangrentas da história da África. E isso desperta muitos traumas, principalmente na camada mais velha. E
agora, neste momento, há muitas mortes em Moçambique por conta da contestação dos resultados das eleições de 2024, de 9 de outubro. Então, essa questão é muito importante se perceber que os acordos devem ser assinados em âmbito público. O público deve ver o que foi assinado, porque quem está mais interessado nisso é o povo moçambicano. Tanto Venâncio Mondlane quanto a outra parte também tem que perceber que quem é o ator principal aqui nem são os dois. Os dois são apenas coadjuvantes, são aqueles que foram mandados, estão ali à frente para serem mandados. Quem realmente está interessado nos acordos, quem realmente vai se beneficiar com esses acordos é o povo moçambicano, porque é o povo moçambicano que está a sofrer neste momento. Então os acordos devem ser transparentes, devem ser vistos pelo povo, porque o povo é que é patrão. Nada deve se assinar fora dos olhos do povo, porque quem foi às urnas e colocou estes senhores que prometeram que iam servir ao povo moçambicano é o próprio povo. Então ele é que é o ator principal. Isso é um dos maiores erros que fazem com que as coisas não sejam cumpridas, principalmente na África e em países que há questões ditatoriais e etc. Então é isso, esse recado é muito importante. Tudo que deve se fazer daqui em diante deve se tornar público, para no momento de se contestar, nós podemos contestar à vontade. Mesmo no dia da assinatura do acordo de paz, tiveram coisas que se falou no secreto, que se falou nas escondidas. Provavelmente são essas coisas que Dhlakama disse que não se cumpriu, além da questão das eleições. Então, Venâncio Mondlane deve continuar a optar por um debate público com o presidente. Claro que no início vão falar, mas no final deve ser algo que esteja aberto para todos. O que você acha? Coloque nos comentários a sua opinião sobre essa situação. Olhar a África em uma perspectiva africana. Tchau.